Todos temos uma junk food. Sabe, aquele determinado gênero, seja ele de anime ou de série, de que a gente gosta tanto que até atura umas produções bem mediocrezinhas desde que saciem aquela fome inusitada por coisas sem valor calórico. Para alguns são robôs gigantes, para outros maids, para outros maids robóticas. Já a minha junk food são histórias de aventura medieval RPGísticas. O que é engraçado, porque eu não sou muito chegado a RPGs de mesa, tipo Dungeons and Dragons, e até hoje não consegui reunir saco pra ler O Senhor dos Anéis inteiro, mas mesmo assim, cavaleiros, magos, dragões, eu não resisto. E em um certo período de fome por junk food, eu assisti a Majutsushi Orphan, também conhecido por sua tradução oficial de Apunhalador Mágico Orphan, um anime dos anos 90 adaptando uma série de light novels dos anos 90. Orphan é basicamente a versão mais barata, menos competente, menos divertida de Slayers. Essa sim era a série de fantasia medieval RPGística dos anos 90. Mas eu tô me adiantando. Afinal, sobre o que é Orphan? Pois, a série é sobre um rapaz chamado... Orphan, que na verdade é um nome falso. O nome de nascença dele é Crilancelo. Orphan é um mago que foi treinado na famosa Torre da Presa, conhecida por ser o centro mais top de feiticeiros do mundo. Ele estudou como aprendiz de um poderoso mago chamado Childman, ao lado de sua irmã mais velha / mãe adotiva, Azali. E tudo era alegria e flores na Torre da Presa. Até que um dia, a Azali decide tentar invocar um poder supremo e proibido das trevas, que lhe tornaria a feiticeira mais poderosa que já existiu. Não dá certo. E como resultado do não dar certo, ela vira um irracional e destrutivo dragão. Childman e os demais magos decidem que precisam abatê-la para proteger a reputação da Torre da Presa. Orphan discorda e parte em uma jornada pessoal para descobrir um jeito de fazê-la voltar ao normal. No caminho ele faz amigos, tipo essa adolescente chatinha chamada Cleo e um aspirante a mago chamado... Magic. E juntos eles buscam um meio de ajudar o Orphan a ajudar a Azali, salvando vários vilarejos aleatórios no caminho. Como essa aventura termina, disso a gente fala daqui a pouco. Antes disso, bora falar sobre a equipe de produção de Orphan. É a mesma de Slayers. Ok, nem todo mundo dela é de Slayers, mas uma parcela bem notável é. E fica bem na cara isso, porque, como eu disse, é Slayers, versão menos competente e menos divertida. Quer dizer, tem alguns aspectos em que não é Slayers. O design de personagens de Orphan, por exemplo, que é proporcionado por Masahiro Aizawa, eu acho ele atraente pra caramba, apesar de, sei lá, ser anime demais. Mas é bem menos feiura dos anos 90 do que Slayers. Então, tem isso. A trilha sonora também é bem não Slayers, e ela é terrível e eu a amo tanto. Ela é tão, sei lá, tão básica. Vocês estão ouvindo isso, né? Só dá pra descrever isso como RPG Maker. A animação ficou a cargo da JC Staff, a mesma de Slayers, e é... sei lá, é boa quando quer. A cena da Azali virando um dragão, por exemplo, é super da hora, mas normalmente ela é assim, de mediana pra baixo. E a economia de animação é bem óbvia. Por exemplo, no começo da série tem essa sequência em que a Azali ataca o pessoal e destrói coisas, e são cenas muito legais, desenhadas com bastante detalhe, muito estilosas, e é bom você gostar delas, porque são recicladas sem dó nem piedade toda vez que ela aparece. Em suma, é um anime às vezes bem bonito, mas na maioria das vezes é bem feio. Mas chega de rodeios, bora falar desse enredo. Ai, tava tão ansioso por isso. Eu vou começar logo pelo menos interessante. O anime não é uma adaptação super fiel das light novels. Além de inserir um monte de historinhas isoladas e super clichês no meio da trama, ele só escolhe certas cenas e momentos dos livros para adaptar, alterando-os ao seu bel prazer. O que na verdade... é ótimo, porque as histórias das light novels são bem episódicas e diretas e, sei lá, o jeito como o anime escolhe fazer funciona melhor com o formato de 26 episódios. Os personagens são bacaninhas, nem um tiquinho originais e discutivelmente nem muito gostáveis, mas como ingredientes de junk food, servem. O enredo como um todo, eu diria, serve.
tem seus altos e baixos, normalmente baixos. Mas tem duas coisas interessantes a se discutir sobre ele. A primeira, que não é enormemente importante pra trama, mas ainda assim um grande diferencial, é a Stephanie. Ela é uma personagem secundária importante que aparece de vez em quando no decorrer da jornada. Ex-companheira de viagem do titular Orphan, antes ela era conhecida como Stephen. Após um acidente não explicado, ela recebe cirurgia e, por escolha própria, muda o corpo masculino para um feminino. Nem o anime nem a light novel dizem isso com todas as palavras, mas fica bem claro nas duas que a Stephanie é uma mulher trans. E a melhor parte é que tanto antes quanto depois da revelação, ela é tratada como uma mulher companheira, habilidosa, inteligente e vítima de 0 piadas transfóbicas. Ok, talvez 1 ou 2 piadas transfóbicas. Mas ela termina a série viva e casada ainda por cima. Nada mal pra um anime junk food dos anos 90 sobre um mago vestido de cantor de J-Rock, eu diria. Mas agora é hora de falar da outra coisa interessante sobre o enredo. Essa bem menos positiva, bem mais irritante. É meio que uma longa história, mas eu vou tentar resumir. Sabe a Azalee, a irmã mais velha / mãe adotiva do Orphan que vira um dragão? Pois é, por 80% do anime eu me vi absolutamente fascinado por essa personagem. O modo como ela é escrita é tão interessante. De início, nós só a conhecemos através do ponto de vista do Orphan, e ele a vê como uma donzela perfeita, que não fez nada de errado, que foi vítima de circunstâncias. O Orphan acredita piamente que a Torre da Presa cometeu um erro ao decidir matá-la. Mas à medida que a série segue, fica cada vez mais claro que a verdadeira Azalee e a relação que ela tem com a Torre da Presa é bem diferente do que o Orphan acreditava. E fica bem claro também que ela não é uma boa pessoa. Por baixo do semblante carinhoso e doce, ela sempre teve imensas ambições de poder, tanto hierárquico quanto, sabe, mágico. Em um dos últimos episódios da série, a Cleo até pergunta pro Orphan com todas as palavras: "E se você estiver errado? E se a Azalee, na verdade, for uma má pessoa?" E eu pensava, caramba, que personagem legal! Tipo, é tão incomum achar uma vilã desse tipo, especialmente em light novel trashzinha. Uma mulher com ambições de controle e sede de poder, sem nenhuma dessas duas coisas ser atrelada a um clichê bobo de decepção amorosa. E adivinhe só, no fim da série, é revelado que essas ambições eram sim atreladas a uma decepção amorosa desde o começo. Tudo que ela fez foi por causa de que raiva, Orphan! Que raiva! Você tava tão perto de evitar essa merda, tão perto de se elevar além do nível... Pois é revelado no final que desde antes de começar a estudar magia, Azalee já era tipo Aimigs, super afim do Childman, este deus, mas ele deu um fora nela, o que a fez querer destruir o mundo. Tão tosco. Tão imbecil. E quando isso vem à tona, todo mundo imediatamente começa a tratar ela como uma singela, doce vítima, que precisa mesmo ser salva. Olha só, o Orphan tava certo desde o começo. E vocês acham que acaba aí? Não! Tem mais! Tipo, em um ponto-chave da história, a Azalee troca de corpo com um Childman. Na verdade, é aí que a coisa termina na light novel. Eu não sei se foi revisitado em um dos trocentos mil volumes dela, mas na primeira, esse é o fim da história da Azalee. Mas só que foi aí que o anime resolveu: não, a gente consegue piorar isso e a gente vai! É outra longa história, mas através de um monte de gritos do Orphan, magia de protagonismo, espada mágica, ele encontra um jeito de salvar tanto o Childman, que estava no corpo do dragão, quanto a Azalee, que estava no corpo do Childman. Engravidando ela com o Childman. Tipo, transformando ele, o cara em que ela tava tipo Aimigs super afim, em um feto e colocando ele no útero dela pra dar a luz a ele 9 meses depois. E ela acha isso ótimo! E o anime trata isso como se fosse um final feliz. Todos riem e toca happy end ponto mid no fundo. E é assim que termina a série. Eu preciso mesmo explicar como o anime arrancou o potencial dessa personagem e depois torceu e moeu até não sobrar nada? Não, né? Pois é. Mas sabe, apesar
disso, eu digeria junk food. Por 80% da coisa, é um clone de Slayers mediano, que às vezes é bonito de ver e às vezes tem ideias que o elevam a patamares que talvez nem merecesse e que com certeza não é capaz de escrever bem. Então, ele é um daqueles casos de tem algo ali. Diria que vale a pena experimentar pelo menos, nem que seja só pra cuspir e jogar o resto no lixo. Exaustas notas aleatórias pós-final. Tudo isso que eu falei foi sobre a primeira temporada, os primeiros 24 episódios. A série ganhou uma segunda leva de episódios poucos meses depois, intitulada Majutsushi Orphan Revenge. Spoilers, não tem muita vingança. Por algum motivo, alguns membros-chave da produção foram trocados e... pelo que eu assisti dela, essa temporada tem um feel bem diferente da primeira, e mais ou menos todo mundo concorda que é mais fraca. Mas a trilha sonora é indiscutivelmente melhor, então tem isso. Uma coisa divertida sobre Orphan é que, assim como outros animes do final dos anos 90, ele foi produzido durante aquele período de transição em que os estúdios estavam começando a largar a animação tradicional feita à mão, a animação com células, em favor da animação assistida digitalmente. E isso é super notável em Orphan, porque alguns episódios, uns 2 ou 3, foram feitos digitalmente e simplesmente existem no meio dos demais episódios feitos à mão. É muito estranho, mas ao mesmo tempo muito interessante de observar. Orphan, na verdade, tem outro lugar interessante na história da cultura pop. Ele rendeu um jogo pro PlayStation 2, que ficou conhecido no ocidente como Orphan: Scion of Sorcery, que foi um dos primeiríssimos jogos de PlayStation 2, de todos. Saiu no ano de 2000. Pelo pouco que eu experimentei dele, não é grande coisa. Mas, bom, alguém realmente esperava muito. Sério, o nome dele é Magic. Eu sei que aparentemente se escreve diferente da palavra, com J ou K, mas ainda assim, cara, Magic! A gente faz piada com nomes imbecis de fanfic, mas aí... Magic!